Conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A Ana Luísa Bessa falou sobre essa questão de saúde e que também coloca pressão no SUS, além de ser um drama para muita gente, né? E, de certa maneira, a pandemia agudizou esse problema, agravou. Mas a saúde será tema de um julgamento que deve ser retomado no STJ. Portanto, sua decisão talvez depois seja contestada na principal corte, né, no Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça começou esse julgamento, o relator já votou, houve pedido de vista, pedido da ministra Nancy Andrighi, e aí, o Andrighi, né? É Nancy Andrighi. E o relator Luiz Felipe Salomão já havia se pronunciado. E há duas palavras aqui que estão no centro dessa decisão e que vão mexer com a vida de muita gente, de muitas... E que tem um dos seus atingido por uma doença grave. Essas palavras-chave são exemplificativa e taxativa. São as palavras-chave que estão no centro da decisão do STJ. A questão é: a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde. Quando você contrata um plano, está lá o que o plano é obrigado a cobrir, que tipo de procedimento ele é obrigado a bancar. Essa lista de procedimentos foi instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, sobre a qual já falamos muitas vezes aqui e já dissemos que a ANS funciona muito mais como um escritório de advocacia dos planos de saúde. Então, a questão é, essa lista de procedimentos, ela é exemplificativa ou é taxativa? Palavras-chave nesse julgamento do STJ. Então, a Nancy Andrighi, ela pediu vista, devolveu, e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, já havia votado pela taxatividade. Ou seja, vale o que está na lista e o plano não é obrigado a cobrir mais nada. A não ser, ele fez uma ressalva importante, muito importante, hipóteses excepcionais em que seria possível obrigar o plano de saúde, a operadora, a cobrir alguns gastos, alguns procedimentos não previstos expressamente pela ANS, como terapias que têm recomendação expressa do Conselho Federal de Medicina e possuem comprovada eficiência para tratamentos específicos. Isso é que está no voto do ministro Salomão. E ele também considerou possível a adoção de exceções nos casos de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer e de prescrição off-label, ou seja, quando o remédio é usado para um tratamento diverso daquele que vem na bula. Quando está lá, esse remédio é indicado para, aí vem. E muitas vezes surge um uso off-label, fora da bula. Esse off-label, ele, obviamente, ele se dá a partir de experiências médicas, não é? Não é a gente que pega lá e fala, não, eu vou dar um outro, eu acho que isso aqui também serve. Não. Os médicos, em bom número, chegam à conclusão que há um uso além daquele que está na bula. É a tal prescrição off-label. Mas é interessante
aliás, que essa ressalva que ele faz é significativa, porém, quando ele considera possível a adoção de exceções nos casos de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer e de prescrições médicas que vão além daquilo que a bula estabelece ou do que a bula diz, isso continua abrindo possibilidade de briga jurídica. Ele disse que é possível. Aqui não é taxativo. Taxativa é, na opinião do ministro Salomão, do STJ, a lista de procedimentos da ANS. Ele destacou que a lei que criou a ANS, 2000, lá do Fernando Henrique, estabeleceu a competência da agência para a elaboração do rol de procedimentos da cobertura obrigatória. E apontou que a lei dos planos de saúde, essa é de 98, cuja redação mais recente foi dada pela medida provisória 1067 do ano passado, prevê que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada por quem? Pela ANS. E ainda o ministro disse que, além de precificar os valores de cobertura base pelos planos de saúde, mostra a preocupação do Estado em não submeter os pacientes a procedimentos que não tenham respaldo científico. Evitando que os beneficiários virem reféns da cadeia de produtos e serviços de saúde. Basicamente, ele está preocupado também com a atividade econômica das operadoras, que ela poderia ficar inviabilizada se a lista for considerada apenas um exemplo, ou um rol de exemplos, e não algo taxativo. Para o Salomão, é taxativo. E diz ainda que colocar mais obrigações para os planos, isso seria repassado ao valor da mensalidade, impedindo o maior acesso da população, sobretudo dos mais pobres. Salomão, os mais pobres já não conseguem pagar plano de saúde. Dependem do SUS. Os muito pobres, os que foram atirados na miséria, obviamente não têm plano algum, não tem cobertura alguma. Aqueles que ainda conseguem pagar um plano, ou têm um plano que o sujeito se contorce, porque ele fala, eu não posso deixar minha família sem o plano. Então, às vezes, o cara se endivida para continuar pagando o plano. E esses planos, aliás, que punem quem envelhece. Não é? Tá ficando mais velho. Aí vem aqueles aumentos. E esses aumentos nos planos individuais muitas vezes tornam inviável que a pessoa continue pagando. Porque a ideia deles qual é? Que a pessoa pague e não use. E é claro, ninguém gostaria de usar plano de saúde. Ninguém gostaria de ter plano de saúde. Tem, porque o serviço público de saúde não consegue atender todo mundo, até porque é uma demanda gigantesca, é um país pobre. Potencialmente rico, naturalmente rico, mas uma população empobrecida por N fatores, né? Fatores históricos, pela história do desenvolvimento dos salários no Brasil, salário médio baixo. 75% dos brasileiros ganham ali, dos assalariados, quem ganha salário, ganham 2 mil e pouco. 2 salários mínimos.
90% não passa 90% da faixa dos R$3.000. 90% dos brasileiros que ganham salário não passam da faixa de R$3.000. Como é que você vai pagar um plano de saúde? Se você tem da empresa, ótimo. Mas é uma garantia que está vinculada ao emprego. Se você perde o emprego, e muita gente perdeu, temos milhões e milhões e milhões fora do mercado formal de trabalho, e muitas vezes estão no mercado formal, mas não tem plano de saúde algum. Mas há um grupo que tem essa cobertura, que é o plano da empresa. Mas, obviamente, essa cobertura vinculada ao emprego e mais um número de meses ali depois que quando o sujeito é demitido. Então, é um país onde muita gente não tem recurso, não tem dinheiro para pagar plano de saúde. E muita gente que pagava, conseguia pagar, não está conseguindo mais. E eu vejo pessoas de idade, ou seja, quando a pessoa mais precisa, não consegue pagar. E agora? Muitas vezes é um aposentado, não tem mais a empresa bancando um plano de saúde coletivo. Aí vem aquela paulada, aquele aumento gigantesco. Porque o médico, a consulta, tudo bem. Você pode reservar ali, deixar uma grana reservada ali com esforço. Então, ó, se eu precisar ir no médico, tá aqui o dinheiro para consulta. Dependendo do médico, é um preço razoável. Não é qualquer médico. Tem médico que não dá para pagar o preço da consulta. Só para rico. Mas dá para você pagar a consulta. O problema é hospital. É se precisar ser internado no hospital. Sem o plano de saúde, se for um hospital privado, o cara não consegue. Se ele não for milionário, bilionário, ele não consegue. Não consegue pagar 4, 5 dias no hospital particular. O plano é para isso. A consulta, tudo bem. Um eventual exame que o médico pede, tudo bem. O problema é a hospitalização, o custo da hospitalização. É aí que o sujeito precisa do plano. E a gente vai ficando mais velho, vai envelhecendo, e há necessidade maior, na média, né? Não é todo mundo, mas na média, uma necessidade maior de comprar remédio, né? Tanto que a gente fala sempre aqui da inflação específica dos idosos, né? Que são obrigados. Ninguém compra remédio porque gosta, né? Que prazer comprar um remédio. Não é uma caixa de chocolate. O cara compra porque precisa. E quanto mais o tempo passa, na média, mais você precisa. E o médico torna-se uma situação mais frequente, ir ao médico. Agora, o hospital não dá, cara. Então o sujeito fala, não adianta, eu não consigo pagar esse troço. Se eu precisar, eu vou no hospital público. Tudo bem, não é o problema do hospital público em si. É que a demanda é gigantesca. O país empobreceu-se de tal maneira, a população perdeu renda de tal maneira, que a demanda é cada vez maior no SUS. Cada vez maior, cada vez maior. O SUS é uma grande ideia. Ainda bem que existe. Só que a demanda é absurda. E é claro que os serviços são atingidos por essa demanda absurda. Provoca precariedade. Além, claro, do que acontece em alguns municípios, ou em vários, né, onde há desvio de dinheiro, onde não cuidam direito. Tem tudo isso. Mas o SUS é essencial. O problema é que essa demanda é grande, que muitas vezes alguém consegue marcar a consulta para 6 meses depois. A consulta, não é o exame, não é o procedimento.
E às vezes o problema não espera. E há casos em que a espera é fatal. E obviamente eles tentam dar prioridade àqueles que têm um problema mais grave, urgente, lógico. Claro que fazem isso. Mas é muita gente. Então, mesmo assim, você tem, entre os que ganharam a prioridade, você tem uma fila. Ah, então eu vou no hospital particular, porque senão eu vou morrer. Não consegue pagar o hospital particular. Há casos, aliás, que já, de cara, já é exigida ali uma garantia de pagamento, que se não for dada, o sujeito nem entra. É grave. Então, os planos de saúde não podem ser vistos apenas como empresas. São empresas. Precisam ganhar dinheiro, claro. Ninguém abre um plano de saúde porque ama atender as pessoas, proporcionar saúde às pessoas. Não é isso. Não é? Sejamos realistas. As pessoas abrem porque é um negócio. E se é um negócio, tem de ganhar dinheiro. Porque se o cara não ganhar dinheiro, ele fecha. E o outro nem abre. Ó, isso aqui não dá dinheiro. Claro. Mas são as peculiaridades brasileiras que abriram esse mercado. Ou seja, o espaço aberto pela demanda gigantesca do poder público e uma incapacidade que está ligada à corrupção, que está ligada a prioridades outras, a negligência de quem está no poder com o sistema público de saúde, que é essencial. A situação seria caótica, não é forçar a expressão, caótica, não houvesse o sistema público de saúde. O SUS é essencial. Mesmo assim, a demanda é absurda, é gigantesca e cada vez maior. Cada vez maior. Não só porque a população cresce naturalmente, ainda temos uma população em crescimento, como há um empobrecimento médio. Perda de renda, salários mais baixos, demissões em massa, milhões de desempregados. O sujeito, por exemplo, que vive aí tentando vender as coisas na rua, ele não tem nenhuma garantia de que ele vai ter um plano de saúde, ele vai conseguir pagar, ele não tem. O desempregado, se tinha, se era da empresa, depois de alguns meses da demissão, ele perdeu. Se não era da empresa, ele não pode mais pagar. É gente indo para o SUS, demandando o SUS. E o que se espera? Que os planos tenham lucro, claro, óbvio. Tem de ter, senão eles fecham. Mas que seja possível, porque é muito confortável. Não, eu tenho aqui os planos coletivos que não estão sujeitos a certas restrições de regulamentação. E as empresas pagam. Tanto que tem plano que nem quer saber mais de plano individual. Tem empresa que nem quer saber mais de plano individual. Nem aceita. Nem abre. Nem abre a possibilidade do sujeito se associar individualmente. Tanto que tem gente que faz ali uma empresa, 3, 4 ali, para ter um plano de saúde. Para ser um plano coletivo. Porque senão não consegue, como indivíduo. E quem cuida disso aí? Os planos que estão sujeitos à ANS. O reajuste é determinado pela ANS. E todos, sujeitos ou não à participação da ANS na determinação do reajuste de preço, de mensalidade, todos estão sujeitos à lista elaborada pela ANS sobre quais procedimentos as empresas estão obrigadas a conceder aos seus associados.
E a ANS é um problema. Sim, a ANS várias e várias vezes agiu como escritório de advocacia dos planos de saúde. É uma relação fraternal. Mas a ANS, como é que ela funciona? Quem manda? Quem toma decisões? O fato é que a agência, há quase 2 anos, funciona com diretores, substitutos, mantidos no cargo acima do prazo legal. Então aqui já tem um troço esquisito. Essa agência, criada lá no governo Fernando Henrique, não, precisamos de agências, não é o Estado, não é o setor privado, é uma agência, não é um meio campo ali. Mas que ganharam autonomia tremenda até no seu funcionamento interno, a ponto, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, tem hoje diretores que são substitutos e que estão no cargo acima do prazo legal. Prazo legal. E diz o Estadão que essa manobra concentra poderes na mão do presidente da agência, que é ligado a Ricardo Barros. O presidente da agência é Paulo Rebelo. A reportagem do Estadão mostra os superpoderes do presidente da Agência Nacional de Saúde, inclusive para deixar diretor além do prazo legal. E tá tudo bem. E diz que o advogado foi chefe de gabinete do Ricardo Barros. Ricardo Barros foi ministro da Saúde, certo? Foi ministro da Saúde. Ricardo Barros foi mencionado aí na CPI da Covid, inclusive naquela terceirização para entrega de remédios, vacinas, antes da Covid, hein? Antes da Covid. Entrega de vacinas, 1.000, remédios, distribuição no sistema público. Houve uma terceirização comandada pelo Ricardo Barros. Na CPI da Covid, um deputado e um funcionário do Ministério da Saúde relacionaram Ricardo Barros a esquemas para forçar aquele contrato de compra de vacina. A história que teria sido levada ao Bolsonaro, e segundo o deputado o Luiz Miranda, o Bolsonaro teria citado o Ricardo Barros, dizendo que isso é coisa do Barros. E teria dito que iria levar o assunto à Polícia Federal. Recentemente a Polícia Federal disse que não houve prevaricação e também a PGR. Mas a Justiça é que vai decidir se o barco continua sendo remado ou não. Se haverá prosseguimento nas investigações, se houve ou não prevaricação, né? A decisão é sempre do Judiciário. Mas é incrível como o Ricardo Barros aparece em N situações ligadas à saúde. E o Rebelo controla hoje, além da própria presidência, 2 das mais importantes diretorias da ANS. Ambas responsáveis por processos como a venda bilionária da carteira de planos individuais da Amil, que atingem milhares de clientes, e é o único diretor titular. Outras 3 diretorias são ocupadas há quase 2 anos pelos mesmos 3 servidores. A legislação estabelece 180 dias para a permanência de um servidor como diretor substituto. 6 meses. E os caras ficam 2 anos. A área jurídica da ANS produziu um parecer para abonar a violação dessa trava. Ou seja, a área jurídica diz que está tudo bem. A interpretação é contestada pelos agências, entidade que representa os servidores de carreira dos órgãos reguladores.
Gente que está lá não é por favor, não é porque foi indicada, não é amiga de ministro, não é amiga de deputado. Foi contratada por mérito. E a manobra consiste em, a cada 180 dias, alterar os nomes dos ex-diretores que esses servidores estão substituindo, como se estivessem sempre numa nova suplência. É um moto contínuo. Os servidores não mudam de posto na direção e o que muda é o nome do ex-diretor que cada servidor está substituindo. É incrível, né? São muito criativos. O Senado aprovou 2 nomes para a diretoria da ANS. Isso foi em dezembro. Bolsonaro ainda não os nomeou. E isso permite essa continuação do Paulo Rebelo dizendo quem fica, quem sai. São 5 diretorias, além do cargo de diretor-presidente. Pelas regras, o chefe da agência acumulava o cargo com a diretoria de gestão ligada à administração interna, mas uma mudança no regimento interno feita 2 dias depois do Paulo Rebelo assumir o comando da ANS, permitiu que ele trocasse o cargo burocrático pelo comando das 2 diretorias mais poderosas do órgão regulador. Uma, normas de habilitação das operadoras. Isso aqui imagina o poder, habilitação de operadora. E outra, normas e habilitação de produtos. São 10 agências reguladoras, a ANS é uma delas, e de acordo com os portais de cada órgão, em nenhuma delas o diretor-presidente ocupa outra diretoria além da sua própria. A ANS é um mundo à parte. E chama a atenção que um sujeito que foi chefe de gabinete de um ministro da Saúde, deputado federal, sempre associado a questões ligadas à parte burocrática e administrativa da saúde pública, inclusive aquela terceirização, que esse sujeito tem esses poderes todos. E o que é pior, é óbvio, o serviço prestado, a missão concedida pela sociedade, ao fim. Fernando Henrique era um delegado, um cara que tinha um mandato. A sociedade é que concede esse poder, a autoridade e missão de proteger os clientes de abusos. Mas parece que a ANS joga no outro time. Ronald. Este o Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Cláudio Zaidan já estará nos principais agregadores de podcast, também no nosso site, o radiobandeirantes.com.br. Obrigado você que está conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, interagindo conosco. São centenas de pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado ao Luiz Henrique, ao Laureano, ao Wilson, ao Pedro, ao Paulo, ao Fábio e o Kio, ao Juan Carlos, ao Laureano e tantas outras pessoas aqui conosco. Muito obrigado. Aproveite para dar um like no nosso vídeo. Dá mais relevância nas buscas pelas plataformas, tá bom? A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.